ele mostrou que ele precisa evoluir fisicamente, mas principalmente cada vez que você chegar melhor na bola. Você olha para o Alcaraz, você olha para o Sinner, os caras estão chegando mais inteiros na bola do que o João. O momento da Bia me preocupa muito, eu falo isso abertamente. A parada foi perfeita, a parada que ela fez, a volta foi perfeita o que ela fez, só que preocupa ela tá de novo não sorrindo na quadra. Se não fosse o Guga, fosse ele e o Jaime, a gente não faria esse resultado, porque o Guga era impressionante, o Guga ganhou sozinho na Espanha, vamos falar bem a verdade? Fino, como é que você avalia esses dois jogos agora recentes contra o Sinner, depois contra o Alcaraz? Sei que você já escreveu algumas vezes sobre isso, mas enfim, como é que você vê esse... Gus, eu acho que foi muito bom ele ter jogado com os dois, porque dá uma referência e tira um pouco das dúvidas que todo mundo se colocava. Quem quer entender, não falo nem de saber entender de tênis, mas quem quer entender de tênis, quer ter um pouco mais de visão e quer sair do oba-oba, acho que esses dois jogos foram uma grande demonstração. O Alcaraz deu um nó tático nele, né? Não deixou ele respirar e mostrou para o circuito como se joga contra ele. Então, já é uma coisa que ele vai precisar evoluir. Ao mesmo tempo, ele mostrou que ele precisa evoluir fisicamente. Não só fisicamente. As pessoas, quando você fala fisicamente, o cara olha, tá gordo, não tá gordo, tá lento, não tá lento. Eu vejo fisicamente você está mais forte, mais resistente, óbvio que mais veloz, dentro da característica dele, mas principalmente cada vez que você chegar melhor na bola. Né? Você olha para o Alcaraz, você olha para o Sinner, os caras estão chegando mais inteiros na bola do que o João. O João tem força, ele chega bem na bola, só que quanto mais tiram dele, mais ele erra de esquerda, mais ele se desespera de direita. Então, agora, é o que todo mundo fala. Ele precisa de tempo. Tempo para trabalhar, tempo para chegar no seu auge, está longe de chegar no seu auge, tempo para amadurecer, e aí eu falo muito mais amadurecer taticamente do que mentalmente. Mentalmente ele é muito bom, mas infelizmente a gente mora no país do resultado, né? Então, o que eu falo direto é que se ele morasse na Grécia ou na Europa, ele daria mais forte no físico, ele daria um passo e até cairia um pouco de ranking durante um tempo, ficaria mais forte e voltaria muito melhor. E aí ele, a próxima vez que ele conseguisse, ele entrasse nesse mundo de 20 do mundo, aí ele ia se estabelecer muito. Só que, você vê, ele machucou um pouco, perdeu 3 jogos e já desceram a lenha nele. Então é difícil gerenciar isso na cabeça de um jogador. Então, vamos ver como ele vai gerenciar. Na verdade, o ansioso que eu fico é ver como eles vão gerenciar a carreira. Não é como ele vai jogar. Para mim, está previsível como ele vai jogar. Se ele pensar em ganhar hoje, ele vai perder amanhã. Se ele pensar em ganhar amanhã, ele vai ganhar muito amanhã. Então, vamos ver. Isso é uma decisão que não sou eu que vai ter que fazer, não vai ser você, vai ser ele. Ele e o estômago dele, né? Sim, sim, perfeito. E sobre o momento da Bia, Fino, o que você pode dizer? Eu acho que o momento da Bia me preocupa muito, eu falo isso abertamente, porque eu já estive lá dentro, eu já vivi momentos legais do tênis e ruins no tênis. Eu acho que ela tem que fazer todas as ela precisa, mas ela não pode passar por cima da saúde mental dela. A parada foi perfeita, a parada que ela fez, a volta foi perfeita o que ela fez, só que preocupa ela estar de novo não sorrindo na quadra. Porque o sorrir não tem nada a ver com ganhar ou perder. Se ela não tivesse ganho nada, para mim tudo bem. Aí é uma pessoa buscando o seu melhor. Ela foi 10 do mundo 2 vezes, semifinal de Roland Garros, quartas de final de US Open, sabe? 10 do mundo. Ela tem uma carreira que ela tem dinheiro para a geração dela e mais umas 2 ou 3. Então ela não teria que estar nesse molde de pressão e de tristeza que ela está jogando. Chega de jogar a sujeira para baixo do tapete.
Ou você resolve mesmo o que está acontecendo, ou é melhor parar de sofrer. Porque não dá para deixar uma menina incrível como ela é, linda como ela é como pessoa, dentro da quadra se arrastando e chorando depois de perder um set. Não precisa, sabe? Né? Eu acho super. Eu espero que o próximo técnico que ela contrate seja um cara humano. Acho que ela tem que se eu tivesse algum tipo de voz dentro de um time dela, eu não contrataria o melhor técnico do mundo. Eu teria que estar. E não que o Rafa não fosse humano, pelo amor de Deus, não estou aqui. Mas no momento que ela precisa de um ombro, ela precisa de um cara que consiga entrar no coração dela, sabe? Mostrar para ela que tênis é legal pra caramba. Tênis é incrível e a gente vai passear pelo circuito dando porrada na bola e vamos ganhar o que dá para ganhar. E depois de ganhar 2, 3 jogos, o sorriso vai voltar e a partir daí tudo se encaixa. Não dá para. Não é a hora de pegar com todo respeito aos militares, um militar agora, entendeu? Que enche ela de grito e falar palavras de baixo calão para ela, achando que vai motivar. Não é a hora disso para ela. Só uma curiosidade, Fino, meu primeiro jogo que eu assisti em loco, torneio profissional, foi a sua vitória contra o Piolini lá em Floripa, em fevereiro de 2000. Lembro que eu peguei um ônibus, 17 horas de viagem até Floripa, assisti, valeu a pena. E qual a tua lembrança daquele jogo ali especificamente? Sei que foi início do confronto, né? Ao contrário do Gutierrez, que foi o final do confronto. Qual a importância daquela vitória contra o Piolini? A gente sabia que era um jogo importante, sabia que se eu ganhasse dele, a gente provavelmente ganharia o confronto, porque o outro era o Golmar, e o Guga era muito superior ao Golmar, então a gente teria muita chance de ganhar com 2-0 no primeiro dia, como a gente acabou ganhando. Mas o Piolín, eu acabei ganhando 2 vezes dele, ganhei em Roma também antes de ganhar do Sampras, mas era um cara extremamente competente, né? Um cara muito técnico e muito bom dos dois lados. Eu lembro muito um dia de chuva, queimaram a quadra, muito pesada, depois ficou um bafo muito grande, um calor muito grande, por causa que o sol apareceu depois da chuva. E o jogo demorando, 2-1, 2-2, eu ganho o quarto set, faço 5-1 no quinto, sinto completamente a pressão, completamente, assim, começa a me desesperar porque não consegui fechar 5-2, 5-3, 5-4, 0-30. Essa lembrança para mim fica um pouco de novo. E eu lembro do 0-30 de ter dado uma passada de esquerda, daquela que você vai para a cruzada, a bola bate mal e vai na paralela, sabe? E eu passo ali e a partir daí eu consigo ganhar o jogo. Então, mas Davis era sofrimento, né? Davis era ficar ali o máximo que você podia, era coração. Por isso que eu gostava tanto, né? Para mim era. Eu tinha uma coisa na cabeça que, como era um jogo, um confronto de 5 pontos, e normalmente esses caras jogavam 2 dias, ou até 3, às vezes, a minha ideia era: eu posso até perder, mas esse cara vai morrer, ele não vai conseguir jogar no domingo. Então era um pouco isso, né? Então os jogos eram longos, eu lutava até o último ponto. Então o Piolín também foi um marco para mim dentro da minha carreira. Bacana, obrigado. E como você disse, Davis é muito coração e para mim, na minha opinião, você tem tudo a ver com a Davis pelos jogos que eu vi, porque você botava o coração na quadra, como bota em todos os seus projetos aí. Mas agora falando, pesquisando aqui, eu vi que você enfrentou o Guga 4 vezes e a penúltima vez foi em Monte Carlo, que vai ser o próximo torneio de João Fonseca. Você tem alguma lembrança daquela semana ali? Foi sua primeira campanha em Monte Carlo, você ganhou 2 jogos e acabou enfrentando o Guga ali na terceira rodada. Você tem alguma memória daquele... Poxa, eu lembro todos os jogos com o Guga, porque era engraçado, porque era um cara que a gente era muito amigo e era muito difícil jogar com ele, né? Porque eu era um cara muito da bagunça, da gritaria, do olhar na cara, da provocação também. E quando você joga com um amigo, é muito difícil, né? A gente se dava muito bem. Então, era um jogo muito mais burocrático, muito mais... E o Guga tinha uma coisa que ele tinha mais força que eu, né? Então, eu tentava
sujar o jogo no sentido, dar um slide, jogar para cima, tirar a bola da altura de cintura dele, mexer ele, porque ele não gostava de correr tanto, em comparação de quando batia parado. Sim. E os jogos normalmente eram um set duro, um set mais fácil. E ali também foi um 7-6-3, 6-3-7-6, não lembro exatamente o score, mas ele era uma desgraça jogar contra ele, né? Ele tinha também, ao mesmo tempo, uma rivalidade interna comigo, que eu sentia que ele não queria perder de jeito nenhum para mim. É uma coisa meio também, a gente tem isso, né? Não querer perder para brasileiro. Ele era mais jovem, então tem o prazer de ganhar dos velhinhos. Então, mas é uma delícia, sempre foi muito, muito legal a convivência, os aprendizados, mas não era muito legal jogar contra, não. Vou te falar que era osso jogar com ele, porque ele na hora do vamos ver dava ace pra caramba, 30-40, ele jogava na linha, dava muita raiva da confiança que ele tinha. Imagina, é o famoso não sabe brincar no 10º play, né? Não é isso? Não sabe brincar, ele não sabia brincar mesmo. Tá certo. Enfim, voltando a falar da sua carreira como tenista, na minha opinião, é impossível lembrar você na quadra sem lembrar seus jogos épicos na Davis. Inclusive, na minha opinião, o maior deles foi aqui próximo, aqui no Marapendi. Estou aqui a menos de 1 quilômetro do Marapendi. Como é que é para você resgatar aquela sensação, aquela emoção do jogo contra o Kuchera aqui na Davis de 2000? Acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível e mais realista também, né? E longe de criticar. Mas eu tive uma participação de Davis com muita, muita dificuldade, né? Isso não é nenhuma desculpa, porque eu sinceramente, Gus, eu não acho que eu fui um exímio jogador de Copa Davis. Né? Eu joguei bons jogos de Copa Davis, esse que você está falando é um bom jogo de Copa Davis, mas na grande maioria eu não joguei eu não tenho um recorde absurdo, eu não ganhei de caras absurdos, né? Sempre que tive ali caras muito duros, eu não consegui ganhar, infelizmente, contra a Espanha. Então, eu sou muito pé no chão, assim, eu não gosto de ganhar méritos sobre onde eu não... Realmente, contra a Eslováquia, contra o Kuchera, foi um jogo épico, absurdo. Contra o Marrocos, que eu ganho do Arazi, um jogo muito legal também. Mas no contexto geral, agora tem motivos, né? A minha estreia na Copa Davis foi traumática, ali na Bélgica, na última hora, que eu já contei essa história, e não é nem por criticar o Paulo, mas a maneira que eu entrei na Copa Davis, um argentino representando o Brasil, sabe, buscando, muito jovem ainda, buscando o seu espaço no meio dos figurões brasileiros, né? Do Nico, do Cássio, do Jaime. Entrando para tirar o lugar de um cara que era do time dele, né? Querendo ou não, o Paulo treinava todo mundo. Hoje, olhando, cara, é óbvio que eu era uma ovelha a ser matada, destruída naquele momento, entendeu? Então, eu demorei, aí eu não joguei bem ali, aí eu perdi no Peru também o 4º ponto para o Oizaga. Quando você vai ver, os primeiros 6, 7 jogos, eu perdi 4, 5. E ganhava só do cara que tinha que ganhar, do Noriega no Peru. Então tem dois marcos de 3 marcos, Olimpíada, Pan-Americano e Copa Davis. Que você realmente representa o país e você tem aquela coisa, Brasil, escuta o Brasil o tempo inteiro. É muito mais do que meligene, fininho. Olhando a carreira de Copa Davis, eu gosto, adorei, amei jogar. A gente tinha um time maravilhoso e o Guga era um cara incrível, né? Tenho muita sorte de ter convivido na melhor era de um cara, até agora, o melhor cara que a gente teve de homem jogando junto e fazendo semifinal, mas com muito pé no chão, com muita humildade, falando que se não fosse o Guga, fosse eu e o Jaime, a gente não faria esse resultado. Porque o Guga era impressionante, o Guga ganhou sozinho na Espanha, vamos falar bem a verdade. Né? Ele ganhou os 3 pontos. Óbvio que o Jaime ajudou na dupla, mas o cara era um gênio, né? Então, a gente tem que ter pé no chão nisso. Claro, mas no caso ali, contra o Kuchera aqui, estava na sua... Assim, o Guga tinha perdido pro Herbá no penúltimo jogo, né? Aí cabia você
Você lá com... Na minha opinião, uma sensação muito louca, né? Porque eu já tinha jogado alguns jogos decisivos e você tá lá no vestiário, o cara perdendo, e você fala, por um lado, você quer ter a oportunidade de jogar o quinto ponto. Por outro lado, você sabe que se você jogar, você pode perder. Aí você fica aquele dúbio, né? Se, porra, perde aí, vai para jogar. Não, ganha aí para não precisar jogar. Perde aí para jogar. Aí, em cima da hora, pum, o cara perde e fala, bom, agora sobrou. Só que eu lembro, uma das coisas mais legais que teve aí em Copa Davis foi a entrada do Tomás Koch no vestiário minutos antes de eu jogar com o Kutcheira. Aquilo, para mim, foi uma gestão de ânimo, né? Porque é como eu te falo, eu tinha uma insegurança de quinto ponto, de quarto ponto, decisão. E o Tomás, eu falei para ele, putz, tenho muito medo de chegar ali e falhar, né? Porque a gente olha a derrota como uma falha, né? E os caras bons, eles não olham como falha, sabe? É isso que eu aprendi muito com o Guga, aprendi muito com Correia, com os caras que eu convivi, Moya, Ferreiro. Esses caras não olham o perder um ponto decisivo, uma final, como um fracasso. Eles olham porque o outro cara é bom pra caramba pra chegar numa final, para o cara jogar. Então, quando o Tomás entrou... Também faz parte do processo, né? Isso, também o Tomás entrou com aquela calma dele, né? Quase que descalço no negócio, sabe? Aquela bem... E ele me trouxe uma tranquilidade, mesmo que eu entrei ainda muito nervoso, né? Perdi o primeiro set, né? E ele ficou o jogo inteiro ali falando, né? E isso tem uma coisa legal da Copa Davis, né? Você tem o box, você tem sempre o técnico, que é o cara da quadra, você tem o teu técnico, que muitas vezes não é o mesmo, né? Sim. No meu caso era o Pardal que estava ali, mas sempre você tem um ou outro cara ali que é um cara que te traz energia e que você acaba canalizando o olhar sobre ele. Sabe? Pode ser um familiar, pode ser um torcedor mesmo, pode ser um jornalista, pode ser um ex-jogador. E aí, naquele jogo, eu me apeguei muito ao Tomás e ele me deu muita energia. Como é que foi a emoção nesse final de semana lá no LA Open? Como é que foi a emoção de participar, de você sentir toda aquela energia? Como é que foi isso para você? Foi muito legal, porque desde que eu parei, assim, eu joguei alguns torneios dos veteranos ali, logo no comecinho, né, que eu fiz o Grand Champions ali, eu fui algumas vezes para a Europa jogar em Portugal, joguei com alguns dos grandes nomes, né, joguei com Vilas, joguei com o próprio Sampras, joguei com Muster, com Edberg, vários caras. E aí eu fiquei muito tempo agora parado, sem jogar. Começa a ficar mais difícil jogar, né? E realmente tinha decidido não jogar mais, nem exibições. Tenho falado não para exibições aqui também, porque ela custa muito caro para mim, para o corpo, para o dia a dia. Eu não gosto de chegar sem muito preparo. Então, mas aí quando me falaram que vinha o Agassi, que vinha o Rod, que uma galera muito que eu joguei contra, pessoas que eu admiro, aí eu falei, tá bom, vamos lá. E também tinha uma coisa de querer jogar na frente da criançada, né? Eu tenho uma idade legal, né? 16 e 12 anos. Eu falei, deixa eu tentar. Nem que seja uma duplinha, uma coisa mais bagunçada. Vamos tentar. E foi legal. Foi uma emoção boa. A gente é muito exigente, né? Você sabe disso. Né? Tem horas que você fala, meu Deus do céu, não dá para errar essas bolas. Mas foi legal. Bacana. Pena que eu não estava aí para poder acompanhar, mas que legal. Eu soube que foi muito especial, né? E você, Fino, fez uma homenagem bem emocionante ao Marcelo Meyer, né? Como é que a importância dele? Eu sei que você já escreveu sobre isso, mas enfim, sempre você tem uma grande gratidão em seus ex-técnicos, né? A importância dele, particularmente, na sua trajetória, na sua formação. Você sabe que alguns anos atrás eu estava com vontade de fazer uma exibição, eu quase fiz uma exibição, assim, até fiz um contato, eu queria fazer uma exibição minha com o Rios. E, na verdade, muito mais do que jogar, eu queria trazer todos os meus ex-treinadores para aquele momento, pessoas especiais, né? Desde os treinadores, preparadores físicos, médicos, o Osmar de Oliveira ainda estava vivo, e eu tinha isso. Eu tinha pensado em fazer num lugar meio icônico, tipo uma Harmonia, uma coisa assim, mas acabou não rolando. Não é fácil fazer esse tipo de evento e também eu não tenho essa expertise de fazer esse tipo de evento e acabou não rolando. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de
de ou estar perto, ou conversar, ou fazer um evento para mim é super gratificante, né? São pessoas que eu sempre falo que os primeiros que são responsáveis por ser quem eu sou são os meus pais, obviamente, meu pai, minha mãe, minha irmã, mas se eu cheguei onde eu cheguei, é graças ao Marcelo, graças ao Pardal, ao Bebe, ao Cidinho, ao Gringo, todos eles, o Nunes, né, principalmente, o primeiro professor. Então, são pessoas, o Dani Musacchio, são pessoas que, de alguma maneira, pegaram o seu tempo, me ensinaram coisas dentro da quadra, coisas fora da quadra, caras que me ensinaram mais, lado tático, outros que me ensinaram mais do lado mental, outros que, sabe, cada um tem a sua característica, a sua importância, e eu acho que essa mescla de todos eles acabou, goste ou não, virando o Fernando Meligeni. Que muitos gostam e admiram, claro, você é uma referência gigante aqui para todos nós que amamos o tênis, né? E, enfim, você citou agora há pouco o Rios, né? Qual é o seu contato, assim, você mantém contato com ele? Ele que foi uma vítima sua famosa de um desfecho triunfante seu na carreira. Qual é o seu contato assim, com ele até hoje? Assim? Você mantém Marcelo não é um amigo de ligação, né? Que vai te ligar quando tem algum problema, não vai. Mas é um cara que já umas 2 vezes a gente bateu na trave umas 3 vezes. 2 vezes ele fez exibições no Chile, me chamou e no final acabou não rolando. Uma vez eu liguei para ele para fazer aqui, ele me atendeu super bem. A gente acabou jogando uma exibição aí, o Grand Champions, uma vez na Hebraica, dava muita risada. Marcelo é muito especial, né? Ele tem a sua maneira de ser e eu respeito. Hoje em dia, cada vez que a gente vai ficando mais velho, você respeita mais ainda as pessoas diferentes e como elas são. Entende? Não acho que tenha certo ou errado. Durante um tempo a gente julga, né? E quer botar todo mundo dentro de uma caixinha. E depois você acaba percebendo que as pessoas são como elas são. Ninguém quer, tirando um ou outro que tem a maldade, e aí você se distancia, a grande maioria tem a sua maneira de ser, a sua rebeldia, as suas dores. Então, o Marcelo tem a característica dele, e sempre que a gente pode, a gente conversa, mas hoje em dia é um pouquinho mais de distância. E, Fino, falando um pouco agora dos seus projetos, na minha opinião, você e o Nardini formam uma dupla perfeita ali no New Balls Place. Já são quantos anos de amizade? Como amigo, como é que você vê assim, a principal virtude do Nardini, ou as principais virtudes dele? Como é que se explica essa química tão perfeita, na minha opinião, de vocês? Por favor. A gente tem já quase 12, 13, 14 anos. A gente entrou junto na ESPN no mesmo ano, né? Ele vinha, não sei se da Band ou da Record. Eu vinha de não fazer nada e a gente acabou batendo ali no primeiro torneio em Roland Garros. Eu fiz com algumas pessoas, eu fiz com o Rômulo, eu fiz com o William Tavares, eu fiz com várias pessoas ali, mas querendo ou não, com o Fê, a gente acabou batendo, um astral mais ou menos parecido, um sarcasmo, uma liberdade, que isso aí você não compra, né? Você não organiza, né? Você tem. E a partir daí a gente começou a ter uma maneira de trabalhar que a gente foi se encontrando, né? Eu incentivando ele a jogar tênis, porque ele no começo não jogava, e eu via que ele tinha... Eu acredito muito que a prática ajuda você a entender ainda mais sobre esporte, né? E principalmente quando você quer... Uma coisa é o narrador de hoje, que ele faz todos os esportes, não dá para você fazer todos. Mas quando você quer se especializar, como ele me falava que gostava muito de tênis e queria se especializar no tênis, falei, para você melhorar, você vai precisar jogar. Até para que naquele 30-40 o cara erra uma bola e fala, não acredito que ele errou essa. No dia que você joga, você percebe que não é tão fácil essa bola, sabe? Você vem com conteúdos melhores para debater dentro do negócio. Quando a gente faz o New Balls, é uma mistura de querer trazer mais conteúdo, de uma dor minha de querer fazer mais coisa pelo tênis. Sinceramente, não olhava o New Balls como uma fonte de dinheiro, e sim como uma aposentadoria, né? Eu sei que daqui a pouco eu vou ficando mais velho, vai ficando mais difícil fazer clínica, vai ficando mais difícil ou motivado para ficar
viajando todo final de semana, como eu viajo, né? Uhum. Então, o New Balls é uma forma de você ter a comunicação e a liberdade de falar o que você quer. Nunca tive problema de falar o que eu queria na ESPN, mas o conteúdo é teu, né? Diferente do conteúdo do Pelas Quadras, que ele já é armado. O Fê é um cara estudioso, além de bonito, né? Como todo mundo fala, e com voz bonita, ele é um cara muito estudioso, um cara que se prepara muito para coisa. Então, a gente sabe, e tem uma coisa que eu acho que é diferencial da gente. Eu não tenho problema de invadir o campo dele, ele não tem problema de invadir o meu. Eu vejo, às vezes, eu estou olhando comentários e narrações em outros esportes, ou no mesmo no tênis, e você vê que o cara que é narrador jamais vai gostar que você fale, pô, tá 15-0, né? E o comentarista não gosta que o narrador comente, né? E o futebol é uma prova disso, né? O cara narra e poucas vezes você vê um narrador comentar uma coisa ou provocar muito. E o comentarista também fica ali esperando ser chamado, sabe? E eu acho que essas coisas engessadas já acabou, né? Já passamos disso. E a gente conseguiu mostrar que você pode tratar o tênis como se estivesse num bar, mas não por isso você vai desrespeitar o esporte. Apenas vai soltar ele um pouco, que não precisa ser, como a gente vê às vezes, a coisa totalmente liberal, porque a nova geração quer a bagunça, mas um pouco mais solto. Então, esse equilíbrio que a gente tenta trazer e tem dado bem certo. Bacana. Na vida, de maneira geral, o equilíbrio norteia tudo, né? Deveria ser assim. Você me conhece um pouco, né, Gustavo? Eu odeio as pontas, né? Eu odeio as duas laterais, assim. Eu não consigo em nada na minha vida ser extremista. Então, e muito menos eu vou ser no tênis, ou ser muito burocrático, também muito debochado. Na sua opinião, o que foi mais difícil ali nessa sua início da relação com o Nardini? Foi ele aprender a jogar tênis ou, de repente, você aprender alguma técnica ali para comentar? O que foi ele aprender a jogar ou você Eu acho que os dois aprendemos muito com o outro, né? Eu acho que jogar tênis, é lógico que eu brinco com ele o tempo inteiro sobre tênis, mas você joga e você sabe disso. É muito difícil jogar depois de velho, aprender a jogar depois de velho. Bastante. Mas o que eu tento, tirando a brincadeira com ele, o que eu tento mostrar é que a gente não tem que se comparar, né? Sempre que eu falo, pô, você joga tênis? Ah, não posso falar que eu jogo tênis, falar para você que eu jogo tênis. E eu falo, pô, se a gente fosse comparar assim, eu com o Alcaraz hoje, eu também não jogo, mas eu continuo jogando, né? Porque os caras jogam muito tênis. Então, eu acho que eu aprendi bastante sobre comunicação. Eu não me considero um jornalista e sou muito sincero nisso. Eu sei muito bem a dificuldade que é a comunicação dentro do jornalismo e respeito demais, né? Eu sou um cara que posso... Não me vejo podendo apresentar um show, eu sempre falei isso, eu não me vejo apresentando jamais um programa numa TV aberta, num auditório, por exemplo, Luciano Huck da vida, sei lá como... Eu me vejo muito sendo co-apresentador, como eu sou a maioria das vezes. Às vezes que eu tive que assumir apresentador, ou ser apresentador, não me senti tão bem. Não é coisa entrevistar alguém no teu meio, isso tudo bem, aí você acaba tirando, mas o apresentar é uma arte, na minha visão, sabe? Sim. Então, eu aprendo com ele todos os dias, né? Colocação de voz, colocação de maneiras, então é muito legal essa troca nossa, porque a gente tem liberdade de se eu não gostar de uma coisa ou achar que ele não está indo bem, poder falar e falar, tá uma merda isso aqui, você tem que melhorar, e ele tem a mesma coisa comigo. E Fino, e você como autor, você já lançou 4 ótimos livros, certo? São 4, não foram 4, não é isso? 4. E tem algum já no forno? Como é que surgiu essa sua ideia de se tornar escritor? Putz, Gustavo, é louco, né? Eu estudei até a oitava série, né? E era péssimo em português, né? E a maioria das pessoas pergunta se eu uso inteligência artificial para escrever, e realmente eu não escrevo pelo coração mesmo.
né? E fui aprendendo. Eu acho que tudo na vida é repetição, né? Tudo se aprende. Se você realmente quiser fazer qualquer coisa na vida, você vai acabar fazendo melhor do que quando você começou. Eu leio meus primeiros posts, de primeiros textos que eu escrevia lá atrás, no meu blog. Meu Deus, né? Você fala que socorro, né? Quem me lia, né? Porque era horrível, né? E hoje em dia eu realmente eu tenho muita admiração pelas coisas que eu escrevo. Às vezes eu falo, pô, ó, que legal. Eu tenho uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. O que eu gosto é de inovação. Eu gosto de sair da zona de conforto. Eu gosto de sempre, cada 2 anos, trazer alguma coisa nova. Se você olhar, né, coisas que deram certo, coisas que não dão certo, mas se olhar nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, eu escrevi 4 livros, eu fiz um curso online, eu fiz um app de tênis que não foi bem, acabou. Comecei a escrever, entrei no LinkedIn, comecei a fazer palestra, aí no outro, sabe, eu vou fuçando e fazendo coisas que eu acho que são legais. Não gosto de fazer por fazer. E os livros é muito de uma leitura, né? O primeiro livro veio por causa do André, que ele me deu a dica, porque eu comecei a escrever muito mais como uma terapia. O segundo livro foi uma ideia a respeito de perceber que faltava informação para a molecada. O segundo e o terceiro, né? O 60 Dicas e o Jogando Junto. 60 Dicas começou como vídeo de YouTube, né? Então, eu fazia isso no YouTube, acabou virando livro. E o quarto livro foi uma provocação, na verdade, do Wagner Prado. Um dia, ele falando para mim que os meus textos que eu falava do meu pai tinham que virar livro. E conversando com o André, que para mim escreve que é absurdo, e a gente começou a fazer 4 mãos. Se você me perguntar se eu vou ter coragem de fazer um quinto, eu não sei te dizer. Tempo atrás, eu me deu a louca e comecei a escrever, e não vou te falar que não escrevi nem 10 páginas, mas eu tentei escrever uma história de tênis. Ninguém sabe disso, estou te falando de primeira mão, como se fosse um romance de tênis, né? Que podia ser parecido com a minha história, mas que não era a minha história, porque não era o Fernando, era o John. Mas eu não acho que eu tenho competência para isso, sinceramente, né? Porque quem escreveu já um romance sabe o difícil que é. Tem que ter ordem, tem que ter organização, né? Mas não sei. Me dá as coisas que eu escrevi na vida. Uma vez, o terceiro livro, Jogando Junto, foi a provocação do Ricardo Silveiro Chester, que é um publicitário, e eu escrevi metade do livro num avião, num voo longo, e eu fiquei escrevendo no meu notes, escrevendo. Então, eu não faço planos muitas vezes, né? E acontece. Não tenho ideia de fazer um quinto livro, mas daqui a pouco eu vou ficando mais velho, vai tendo mais tempo, né? Aí vai saber. Tá certo. Mais tempo com essa agenda tão corrida aí, tantos eventos, né? Mas, isso é verdade. Tá certo. E a ideia das palestras, sei que você citou rapidamente sobre quando é que foi. Você teve essa ideia junto ao André Kfouri de fazer as palestras pelo Brasil? Na verdade, quando eu parei de jogar, eu falei com algumas pessoas, as pessoas falaram, pô, a tua história é muito legal, você tem que fazer palestra. Conversei eu lembro na época, eu fiz um curso com o Polito, que era um baita de um palestrante, só que eu não me senti bem, sinceramente, na frente do palco ali, com PowerPoint, e falando, e com começo, meio e fim, sabe? Não sei como você vai botar isso, mas eu me senti cagando regra, sabe? Tipo, eu sou o cara, escuta que minha história é incrível, não sei quanto. E aí um dia, eu sou muito amigo do André, né? O André é um cara que é amigo familiar, assim, de a gente ir na casa um do outro, de conhecer a família, né, do primeiro casamento dele, e eu conviver com ele conviver no meu casamento, né, o tempo inteiro. Então, um desses almoços que a gente dava, eu sempre falei, eu contava para ele, pô, tem um monte de gente que me faz proposta de fazer palestra. Ele falou, pô, você não faz? Ah, não, acho legal.
E um dia ele viu esse formato com um corredor de ciclismo inglês, que fazia, só que ele fazia duas poltronas, numa mesa, 2 taças de vinho, uma arara com as roupas, e ele fazia ali um talk show no teatro. E ele vendia ingresso. E o André me mandou a foto dos caras, né? E ele é um Sir, que nem o Murray é um Sir. E me falou: o que você acha disso? E a gente começou a falar sobre isso. Falamos com uma empresa numa época, os caras rechaçaram na hora, falaram: isso aí é horrível, isso aí não tem nada. Não. E a gente meio que comprou ideia, e falou: vamos fazer a gente. A gente contratou o João Pires para fazer as fotos, fizemos as fotos, botamos o Ceará para vender, e fomos fazer a primeira palestra de jovens líderes, e acabou dando certo. Horário, e a partir daí, são mais de 70, 80 palestras já. Esse ano já fez 6, já tem mais 3 fechadas. Está indo super bem. Que bom, bacana, parabéns. Fino, só posso te agradecer aí pela disponibilidade sempre, pela sinceridade sempre aqui na conversa, tá? Gratidão e parabéns pelo teu sucesso em todos os seus projetos aí. Que siga sempre assim, tá bom? Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer falar com você, sempre tenho muito carinho, você sabe disso. A hora que você precisar, o que você precisar, você sabe que você pode contar. Muito obrigado, Fino. Valeu, abração. Valeu. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha aí com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos conteúdos que são publicados aqui no Lance TV.